Shalom a todos os prezados. Essa é uma mensagem muito importante que você deve levar em consideração, pesquisar e cavar nas escrituras a verdade por trás de tudo isso que vamos revelar. Vamos falar sobre a falsa Páscoa e o falso Cristo. Mas antes vamos orar. Todo-Poderoso Criador, verdadeiro, justo e bom, Tu és o único Deus. Te damos glória, honra e louvor porque Tu és digno de receber tudo isso, somente Tu. E nos revela o que está escondido e nos mostra o futuro. E em nome do Messias, Teu ungido e Yahushua, que pedimos essas bênçãos. Amém. Para você que está assistindo esse vídeo, é importante que você pesquise a fundo alguns termos que você nunca ouviu falar. Mas eu deixo a seu critério pesquisar esses outros pontos. Nós vamos falar sobre a falsa Páscoa e o falso Cristo. Você deve entender que a Páscoa, como nós conhecemos, é pagã. Essa Páscoa católica ou cristã, que é seguida por praticamente todas as outras religiões cristãs, como a evangélica, ela é pagã. O calendário católico diz que a Páscoa será dia 21 de abril, no domingo. E, na verdade, essa Páscoa está ligada à Quaresma. E o que é a Quaresma? A Quaresma é a designação do período de 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo. É uma prática presente na vida dos cristãos desde o século IV. Segundo a carta apostólica do Papa Paulo VI, a Quaresma tem seu início na quarta-feira de cinzas e termina antes da missa lava-pés, na quinta-feira santa. Então, observe, da onde nas escrituras a Páscoa está conectada com quarta-feira de cinzas, meus amigos? Isso não bate. Além do mais, a Páscoa nunca é domingo de ressurreição. Páscoa é a morte do Messias, que na verdade ocorreu numa quarta-feira, na metade da semana, diz o profeta Daniel. Mas isso é um outro assunto. Mas meditemos, queridos. A falsa Páscoa está em todas as religiões. Vejamos, a religião judaica comemorará sua Páscoa a partir do início da noite, na sexta-feira, dia 19 de abril, que chamam de Sexta-feira Santa, no calendário católico, até o início da noite do sábado 27 de abril, porque tem as outras festas que eles ainda guardam, que estão nas escrituras, como por exemplo os pães ázimos, e a festa das primícias. Porém, essa festa judaica é falsa porque ela é baseada no calendário lunar. Segundo afirmava Beda, um mestre, um guru, um religioso inglês que viveu no século VII, a Páscoa se dá no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, após o equinócio da primavera, no hemisfério norte, ou seja, 20 de março, em 2019. Então, eles comemoram a Páscoa no primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera. Ok, é correto afirmar que o calendário começa realmente na primavera, porém, não se observa a lua, tampouco lua cheia, para se comemorar a Páscoa nas escrituras. Quem inventou isso foi um rei pagão grego chamado Antíoco Epifânio, que retirou a liberdade do povo hebreu para adorar Iá e obrigou-os a honrar Zeus e seu filho Baco. Isso aconteceu exatamente em 350 anos, como Daniel afirmou, desde o tempo em que o rei Darius começou seu reinado em 521 a.C., até o tempo em que o rei Antíoco aplicou suas políticas de helenização sobre o povo em 171 a.C. O tempo do jubileu é de 350 anos, ou seja, um tempo de 100, tempos igual a 200 e metade igual a 50, os 7 jubileus. O rei Antíoco morreu 1335 dias depois de dedicar o templo a Zeus e 1290 dias depois de sacrificar suínos no altar do Altíssimo, lá em Jerusalém. Então esse pagão instituiu esse falso calendário e contribuiu para essa apostasia do povo judeu quanto à data correta da Páscoa. Assim foi predito pelos profetas. Oséias disse: farei cessar todo o seu gozo, suas festas, suas luas novas, que na verdade o termo
suas festas dos meses novos e os seus sábados e todas as suas festividades. Por isso que existe esse calendário falso, uma contagem falsa pelo povo judeu. E o livro de Jubileus também predisse no capítulo 6, verso 34 a 38, que todos os filhos de Israel se esqueceriam e não encontrariam o caminho dos anos. Esqueceriam os meses, as estações, os sábados e iriam errar em toda a ordem dos anos. Pois eu sei, e de agora em diante te declararei, e não é da minha própria concepção. Pois o livro escrito antes de mim, nas tábuas celestiais, a divisão dos dias é ordenada, para que não se esqueçam das festas da aliança, e caminhem de acordo com as festas dos gentios após o erro e depois a ignorância. Pois haverá aqueles que com certeza fazem observações do luar, que bagunça as estações e vem de ano em ano 10 dias mais cedo. Então a observação da lua é um ritual, uma tradição errônea, que não está nas escrituras. Mas na verdade, nós contamos o início do ano a partir do início da primavera em Israel. Note, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, neste ano de 2019, a primavera começou no dia 20 de março, uma quarta-feira. Ok? Então vejamos. Quando é a data correta da Páscoa? O livro de Levítico, capítulo 23, revela a data correta. Diz: estas são as solenidades de Arro, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Pessa, é a Páscoa do Todo-Poderoso, o Altíssimo. Veja, não é uma festa judaica, não é uma festa cristã, é uma festa do Altíssimo. E ela ocorre no 14º dia do primeiro mês. Então, se nós puxarmos aí do dia 20 de março, quando começou o ano, né, o primeiro mês, 14 dias à frente nós vamos encontrar o dia 2 de abril como a data da Páscoa de 2019, que já ocorreu, né? Aqueles que estão despertos sabem do calendário solar de Enoque, sabem que nós não somos regidos pela lua nesse calendário, mas pelas estações e o sol com seus signos diferentes. Bom, por que a falsa Páscoa vai trazer o falso Messias? Lógico, para aqueles que negam o Salvador que veio há quase 2000 anos atrás, para aqueles que negam o calendário verdadeiro da Escritura, o falso Messias irá se revelar a esses. Por isso que tem rabinos dizendo em Israel que o Messias já vive entre eles. E assim, todo o mundo, todas as culturas estão esperando o aparecimento de um Cristo cósmico, que vai atender os critérios de todas as religiões para iniciar a nova era, para apresentar o anti-Messias, o anticristo. E que época melhor de apresentar essa farsa do que na falsa Páscoa? Veja, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, 23. Portanto, o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz e tudo que há nele são trevas e mentiras, embora ele possa fabricar essa falsa luz, esse falso esplendor da glória celeste. E ele vai enganar todas as religiões na sua manifestação. Ele é chamado de Maitreya pelas filosofias orientais. Ele é chamado do Nabi Isa pelo Islã, né, o Jesus como profeta. Ele é o Messias para o judeu, o Jesus Cristo para o cristão. Ele é Krishna, ele é Buda e é Baha'u'llah para outras religiões e outros segmentos. Então veja, esse engano vai abarcar todo o sistema religioso e vai fazer com que as pessoas creiam que é um verdadeiro Messias, o bíblico, já que é na festa supostamente cristã ou bíblica. Então vamos lá. A vinda do falso Cristo está sendo cuidadosamente preparada há muito tempo atrás.
Ela virá na forma de um arrebatamento secreto para os cristãos evangélicos, como um rapto, pessoas desaparecendo, milagres, manifestações e prodígios. Ela virá como a chegada do Mahdi, que é o tão sonhado líder revolucionário para a religião do Islã, e a vinda do Salvador místico, todos estes com a conotação alien, com a conotação de naves extraterrestres, uma série de sinais no céu que vão tentar imitar a vinda do verdadeiro Messias. E ainda falaremos nesse canal sobre o falso Messias, como ele vai se manifestar sobre a terra. Mas veja, nós temos que fazer uma distinção entre o falso Cristo e o anticristo. O livro de Apocalipse, capítulo 13, fala de duas bestas, uma prepara o caminho para a outra. O próprio Messias fala de falsos cristos e falsos profetas. Nós temos uma distinção entre os poderes que estão preparando o engano final. Você tem o falso Cristo e tem o anticristo. São duas entidades diferentes e existem canais aí e muita gente confundindo essas duas entidades, esses dois poderes. Especialmente hoje nós devemos estar atentos a estes ensinos, pois a base da nova era é gnóstica. O Salvador que este movimento tem apresentado é um Jesus ecumênico, esotérico, que não é o Filho de Deus, mas um dentre todos, que não é o Cristo, sendo este um ser cósmico divino separado de Jesus, e que contradiz tudo o que está revelado nas Escrituras. O gnosticismo cristão é uma doutrina perniciosa que, infelizmente, ainda está presente no mundo. E tudo tem preparado para a falsa vinda desse falso Cristo, o falso arrebatamento. Aqui diz em Mateus 24, 26 e 27, o Messias nos alertou: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sim, meus queridos, o tal Cristo cósmico, segundo a teosofia, é o Maitreya, é o próximo avatar que virá suceder Jesus no papel de líder espiritual da era de Aquário. O resumo de sua missão é o seguinte: ele virá quando o mundo estiver passando por sua maior crise social, política, econômica e de fé. Ele se revelará demonstrando sinais que convencerão a humanidade de que ele é de fato o novo Cristo. Ele não virá apenas para um grupo ou para uma religião, mas para todas elas, pois ele é esperado por todas as religiões. Ele não assumirá nenhum poder terreno, nem político, nem religioso, somente o papel de professor da humanidade. Ele ensinará à humanidade as verdades ocultas, despertará a divindade latente do ser humano e ajudará a instituir um novo modelo de economia baseado no compartilhamento. Então, a proposta dele é inebriante. Ele vai seduzir a humanidade, vai hipnotizá-las, vai fazer um falso aparecimento mundial e vai se comunicar interiormente com a humanidade. Nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade. Mas o tal Cristo cósmico, no ápice de sua missão, será guiar a humanidade a uma religião mundial, em que Deus será um só para todos os povos, e ao fim de sua missão ele passará ao pastoreio do mundo a Sanat Kumara, o Deus do nosso planeta, a quem os esotéricos chamam de o Pai. Não só isso, mas essa entidade que receberá todo o aval do falso Cristo é o anti-Messias, é o anticristo. Esses dois estão lá na profecia do Apocalipse e eles irão desempenhar o papel final para o engano de toda a humanidade. O nome de Sanat Kumara chegou recentemente à cultura popular do Ocidente. Em 1986, a Marvel Comics publicou uma novela chamada Doctor Strange, ou Doutor Estranho, Into Shambhala, ou em Shambhala, onde o protagonista decide ir até Shambhala para encontrar-se com Sanat Kumara e outros mestres, mas por fim muda de ideia e escolhe encontrar a iluminação por si mesmo. Ou seja, Hollywood, as religiões, todos os governantes, todo o sistema que está aí está convergindo para receber esse falso Cristo e o seu anticristo, o seu enganador. Mas quem ficará de fora desse engano? É simples. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Yahweh e a fé de Yahushua.
os servos do Altíssimo não vão obedecer às doutrinas desse falso Cristo, nem que um anjo desça do céu com a doutrina diferente daquela que está nas Escrituras, nós devemos dar crédito, e os sinceros sabem disso. Portanto, os sinceros irão se apegar à Torá, às festas bíblicas, ao calendário verdadeiro, ao testemunho do Messias e a Yoshua, ao testemunho dos profetas, e não serão enganados. Por isso, queridos, nós temos batido nessa tecla fortemente da lei e o testemunho, e não arretamos o pé disso, porque essa é a diferença entre aqueles que serão enganados e aqueles que não serão enganados. E que você possa despertar, levar esse alerta e sempre compartilhar esses vídeos. Curta, inscreva-se nesse canal, não esqueça de levar essa advertência enquanto nós temos oportunidade. Ok? Obrigado. Então até o próximo vídeo.